Filipenses capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, verso número 19 ao verso número 26. Estamos aqui então nessa conferência, A fé reformada, ou uma igreja reformada sempre se reformando. Interessante é nós vermos que quando Paulo escreve a igreja de Filipos é encorajado também a esta reforma. Convido você então para acompanhar a leitura da palavra do Senhor, mesmo assentado, mas com toda reverência, ao texto que diz o seguinte: Filipenses 1, 19 a 26. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós estamos aqui com a Tua palavra lida, ela foi aberta, e ela será exposta, e nós queremos ouvir, ó Deus, a voz do Senhor, a direção do Teu Espírito Santo. Fala-nos, ó Deus, nessa noite. Nós queremos sair, ó Deus, por aquelas portas diferentes da maneira como nós entramos. Queremos, ó Deus, sair daqui prontos, ó Deus, a aplicar a Tua palavra aos nossos corações, ela que é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, ó Deus, a fim de que eu e os meus irmãos aqui sejamos habilitados, perfeitamente habilitados, para toda boa obra, Deus. Fala-nos, ó Pai, pela mediação do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos que colocam no pé podem se sentar. Se você embarcasse para uma viagem internacional ou nacional, e chegando no aeroporto de destino, o piloto avisasse que ele não teria condições de aterrissar, e o avião ficasse então por um longo período sobrevoando o aeroporto ali, dentro do voo, você estivesse, e então um momento de tensão aumentasse, e aí surgissem especulações dentro do voo de que algum problema está acontecendo, e fosse então confirmado que um problema sério está acontecendo, e alguém por fim então entregasse para você um papel e uma caneta dizendo: esse avião vai cair. E aqui você tem a oportunidade de escrever as suas últimas palavras, porque quem sabe alguém vai encontrar e vai ler o que você tem para deixar registrado para aqueles que você ama. Meu querido, a Bíblia, ela nos ensina que o projeto de Deus para mim e para você é alegria. E eu pergunto a você: como ter alegria diante de um momento desses? Como ter alegria diante de tantas adversidades que nós enfrentamos, que nos cercam? Como ter alegria quando nós olhamos para os noticiários, nós lemos nos jornais e nós vemos que as coisas elas não estão indo bem, que a todo momento os meios nos informam que de fato as coisas não estão indo bem. Por outro lado, você olha, todo mundo diz, as coisas de fato não estão indo bem. E aí, se você vai para os outros lugares do mundo, se você olha o noticiário, você olha as coisas, você vê que de fato as coisas não estão indo bem. A todo momento, de uma maneira alarmante, os meios de comunicação nos informam que as coisas não estão indo bem. Isso tenta nos roubar a paz, isso tenta nos tirar a alegria. Mas o que a palavra de Deus nos chama a atenção é que a alegria, meu irmão, minha irmã, não é um estado momentâneo da nossa alma. Quando a Bíblia fala sobre alegria, a Bíblia fala sobre algo muito mais do que isso, mais intenso, mais profundo. Quando a Bíblia fala sobre alegria, a Bíblia fala para nós de uma paz interior muito profunda e verdadeira que invade os nossos corações. Um sujeito chamado Eli Stanley Jones,
que viveu de 1884 a 1973, foi missionário na Índia por 50 anos, dos 23 até os 73 anos, um homem muito importante no meio missionário. Uma referência para vocês terem noção, ele foi amigo de Mahatma Gandhi. Em 1941 ele foi um dos conselheiros de Franklin Roosevelt na Segunda Guerra Mundial, na questão da reconciliação ali da África. Ele foi chamado de o reconciliador no momento mais difícil. Por várias vezes esse homem, Eli Stanley Jones, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo seu trabalho tanto na Ásia como na África, e também na questão da guerra, dos Estados Unidos com o Japão. Esse é o homem que estava naquele voo. E quando ele percebeu então que ele já estava ali por mais de 2 horas, um problema sério estava acontecendo no avião que sobrevoava ali o aeroporto de St. Louis, nos Estados Unidos, Eli Stanley Jones, ele pega um papel, ele pega uma caneta e ele resolve deixar um recado convicto de que as coisas não iriam terminar bem. As coisas para ele, de fato, não iriam terminar bem. Como, meus irmãos, nós podemos ser felizes diante de um momento desses? Na oportunidade de hoje, nós estamos diante de uma carta que também foi escrita num momento de tensão, num momento de problemas. Você nunca pode pensar que a igreja, ela surgiu num momento tranquilo. A igreja do Senhor Jesus, ela surgiu num momento de tensão, num momento difícil. A igreja cristã, ela surgiu diante de uma realidade de muita perseguição, de muito problema, de muito sofrimento. A igreja cristã, meus irmãos, ela não tem um lugar, por exemplo, quando ela nasce. Ela não nasce num determinado lugar específico, ela não tem um ambiente confortável, porque ninguém quis abraçar a igreja. Ela foi rejeitada pelos judeus, ela foi rejeitada pelo Império Romano, não havia lugar para a igreja se alocar. Então, para todos os lados que os cristãos iam, eles tinham problemas, eles tinham dificuldades, era uma perseguição constante. E o apóstolo Paulo aqui agora, então, ele está preso nas circunstâncias em que ele escreve essa carta. E diante disso, então, a igreja de Filipos, aqui a igreja da carta de Filipenses, envia alguns donativos, envia uma oferta para o apóstolo Paulo. E ali naquela circunstância tão complicada, onde ele estava preso em Roma, ele escreve a chamada Carta da Felicidade. E agora, meus amados, o apóstolo Paulo, mesmo nessas circunstâncias, preso, ele deixa claro, tanto para os irmãos da igreja de Filipos, como ele deixa claro para mim e para você, que a alegria dele não está baseada nas coisas dessa vida. Preste atenção aqui nesse momento. Quero deixar um recado para você nessa noite. A sua alegria não pode estar baseada nas coisas que você vive aqui nessa terra. Existe algo muito melhor, muito maior preparado para nós na eternidade. Amém? Glória a Deus. A nossa alegria não está aqui. A nossa alegria é uma alegria que Cristo promove. É uma alegria que parte de dentro para fora. Você às vezes está vivendo momentos difíceis pelo lado de fora. E Paulo vai escrever isso também à igreja de Corinto. Mesmo que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia. E ele está escrevendo isso aqui. Eu sei que às vezes as coisas boas ou ruins, quando acontecem, elas podem mexer comigo e com você. Elas podem mexer conosco. Mas eu quero dizer para você que quando Jesus ele se torna o centro das nossas vidas, as coisas externas elas não vão ter esse poder todo de fazer com que nós estejamos alegres, de fazer com que nós estejamos tristes, porque agora nós temos a certeza de que Deus é quem está cuidando de nós. Deus é quem cuida de nós, e é isso que o apóstolo Paulo quer falar para nós aqui nessa carta. E especificamente nesse texto agora, meus amados, o que o apóstolo Paulo vai dizer é que não dá para nós buscarmos essa felicidade de qualquer maneira. Não dá para você por si mesmo dizer assim, agora eu vou resolver ser uma pessoa feliz, deixa a vida me levar. Não dá. Não funciona. Esse caminho de felicidade não tem como você encontrar pelos seus próprios esforços. Esse caminho é um segredo revelado por Deus, a quem Deus quer revelar. É uma alegria que desce do céu para o meu e para o seu coração. Um ser humano não tem condições de por si mesmo encontrar motivos para essa alegria. Lá no seu coração ele precisa olhar para a palavra de Deus, e é por isso que nós estamos aqui pensando em só a Escritura. É a palavra que nos direciona, é ela que nos mostra quais são os motivos para que nós tenhamos uma alegria verdadeira. É uma alegria que só o cristão verdadeiro pode ter. E aqui eu estou falando que só o cristão verdadeiro pode ter, porque agora esse cristão verdadeiro foi alcançado por Jesus de Nazaré. E Jesus se tornou o seu único e suficiente Senhor e Salvador.
E esse cristão verdadeiro é aquele que foi escolhido por Deus. E Efésios vai dizer para nós que foi uma escolha feita antes da fundação do mundo. Ou seja, Paulo quer dizer para mim e para você que nós precisamos buscar motivos para nós seguirmos a essa alegria, para nós alcançarmos essa alegria. E ele vai justamente convidar eu e você a meditarmos nessa oportunidade, sobre os motivos que nos levam à alegria verdadeira. Tudo bem, não tem como você buscar por si mesmo. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. E esse mesmo Deus deixou para você alguns motivos pelos quais você pode buscar essa alegria. E o texto vai nos apresentar aqui pelo menos 3, é o que eu gostaria de compartilhar com você na noite de hoje. O primeiro deles está lá no versículo de número 19 e no versículo de número 20. Eu gostaria de convidar você a manter a sua Bíblia aberta. Versículo 19 e versículo 20, que é o seguinte: primeiro motivo para você ter alegria verdadeira no seu coração: a provisão de Deus nos faz descansar. A provisão de Deus nos faz descansar. E Paulo vai falar isso para nós agora no versículo 19. Olhe bem aí para o versículo de número 19, que Paulo diz. Versículo 19, Paulo diz o seguinte: porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela o quê? Provisão do Espírito de Jesus Cristo, eu estarei redundando em libertação, me redundará em libertação. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo ele nos mostra nesse texto que a alegria do seu coração é proveniente da segurança que ele tem de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está tranquilo na provisão do Espírito de Jesus Cristo. E meus amados, se nós nos atentarmos aqui para o contexto, nós vamos perceber que a prisão de Paulo estava gerando um despertamento na igreja. A igreja de Filipos estava sendo despertada por conta da prisão de Paulo. Ora, o apóstolo deles estava preso. O apóstolo dos gentios está preso. E aí a igreja então se pergunta: o que nós temos que fazer? O nosso apóstolo, o nosso líder está preso. O que nós vamos fazer? Nos escondermos? Não. Então a reação da igreja não foi essa. A reação da igreja não foi de se esconder, muito pelo contrário. A igreja entendeu da seguinte forma: pois bem, se o nosso líder, se o nosso apóstolo ama tanto a Jesus, que ele está disposto até mesmo a ficar preso, então nós também vamos sair, vamos contar essas boas novas de salvação, vamos espalhar o Evangelho, vamos espalhar para o mundo, espalhar o que? Que Jesus é a verdadeira alegria para os nossos corações. Então gerou um avivamento, gerou um despertamento no meio da igreja para a pregação do Evangelho. E Paulo fica então alegre, porque mesmo ele estando retido, mesmo ele estando preso, muitas pessoas estavam falando. Olha só que interessante, uma boca estava presa, mas várias outras bocas estavam falando do amor de Deus. Deus é fantástico, meu Deus, Deus é fantástico. Às vezes, e eu sei que você tem, eu também tenho várias experiências na sua vida nessa perspectiva. Às vezes nós pensamos que quando nós estamos vivendo momentos de adversidade, isso são situações que estão nos complicando, que estão nos trazendo problemas. Às vezes você está passando por aflições, por tribulações, por adversidades, e talvez você olhe para essas adversidades e você pense: nossa, mas isso está complicando tanto a minha vida. E aí, quando nós então olhamos para trás e nós percebemos que Deus tinha um propósito em tudo aquilo, nós vemos que Ele é soberano. E nós descobrimos que às vezes Ele pode fazer com que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, dizendo para mim e para você: eu estou com você nesse momento. Eu estou com você nesse momento. O apóstolo Paulo, ele estava preso, mas Deus estava com ele nesse negócio. E a igreja de Filipos também. Porque a igreja de Filipos foi chamada para evangelizar, assim como você também é chamado para evangelizar. Não importa onde você trabalha, não importa o que você faz na sua vida, você foi colocado ali onde você está para você ser um missionário, um evangelista, alguém que espalha a notícia do amor de Deus. Então, se o apóstolo Paulo ele está preso, ele vai pregar para quem está na sua frente. Então ele pregava para os outros, e ele pregava não só para os que estavam presos, mas ele pregava também para os soldados romanos. E aí tem um detalhe muito interessante, que talvez você não saiba, porque o soldado romano transitava por várias regiões do Império Romano,
E uma vez que o soldado romano, então, ele estava convertido, ele ia para certas regiões do Império Romano que os cristãos não tinham como se alcançar, se chegar até essas regiões. E aí, inclusive hoje, aliás, existem algumas igrejas na Europa que não se sabe ao certo como essas igrejas foram plantadas, e muito provavelmente foram soldados romanos que plantaram essas igrejas. Olha só que interessante, olha só o quão grande é o amor do seu Deus, olha só o quão grande é o alcance do amor do seu Deus, porque Deus tinha uma estratégia com a prisão de Paulo, ele tinha um objetivo. Paulo estava ali retido, mas muitos outros estavam falando do amor de Deus. A igreja se aquece, a igreja tem um avivamento com aquela prisão, e a igreja começa a contar para os outros a transformação que Jesus pode causar, porque o apóstolo deles está preso, e mesmo preso ele escreve uma carta chamada de a Carta da Alegria. Porque uma cadeia, meus irmãos, uma cadeia não pode reter o amor de Cristo Jesus. Uma cadeia não pode reter o amor que flui nos corações daqueles que foram alcançados pelo Senhor. E sabe por quê? Porque quem teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo sabe que Ele está no controle de todas as coisas, Ele está cuidando de todas as coisas, e aí isso tem influência direta na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Deus não veio para te auxiliar em algumas áreas da sua vida, não veio. Tenho essa notícia também para você nessa noite. Deus não veio e Deus não quer te auxiliar em algumas áreas da sua vida. Deus não quer melhorar a sua vida, tenha certeza disso nessa noite. Deus, Ele quer te dar uma nova vida. É diferente. A velha vida já passou, as coisas antigas já passaram. Esse é o convite de Deus para você, para que você confie nele. Deus quer que você tenha fé nele. E meus irmãos, fé significa nós crermos no controle absoluto de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele vai cuidar, Ele vai sustentar, Ele vai amparar. Fique tranquilo. E aí você então pergunta: mas pastor, quais são as provas? Ou quais são as garantias que nós temos de que Deus, Ele vai cuidar de nós em todas as áreas das nossas vidas? A garantia dele está no seu amor. Por que a garantia dele está no seu amor? Porque Deus amou você de tal maneira que Ele deu o único filho dele, para que eu e você não venhamos a perecer, mas para que eu e você venhamos a ter a vida eterna. Toda vez que você duvidar, toda vez que você titubear quanto ao amor de Deus, quero fazer um convite para você: olhe para a cruz, olhe para a cruz. Olhe para o Cristo ensanguentado, como nós cantamos aqui nessa noite. Ali na cruz nós temos a expressão maior do amor de Deus. Deus nos ama ao ponto de fazer com que o seu único filho venha ao mundo, morra numa cruz, para que eu e você tenhamos a libertação do império das trevas. Jesus, Ele toma os nossos pecados, Ele toma as nossas desobediências, Ele toma as nossas imundícias, e nós também cantamos isso aqui hoje. E Ele faz isso para que nós tenhamos agora a certeza de que Ele está cuidando de mim e de você. E o apóstolo Paulo está feliz aqui, porque ele está preso. Ele está preso, ele está feliz, ele está alegre. Mas ele está feliz porque ele sabe quem é o pai dele. E ele sabe que o pai dele está cuidando dele. E Paulo então descansa. Paulo descansa na soberania. E Paulo descansa na providência desse Deus maravilhoso. Sabe por quê? Porque o Espírito que está aqui sobre Paulo é o Espírito que também estava sobre Jesus, lá na cruz. O Espírito que está aqui com Paulo, lá na cadeia, é o Espírito que estava com Jesus, quando Jesus estava lá na cruz, pendurado, ensanguentado, sofrendo. E aí eu tenho outra notícia maravilhosa para mim e para você nessa noite. Esse mesmo Espírito que estava com Paulo na prisão, esse mesmo Espírito que estava com Cristo lá na cruz, é o Espírito que está comigo e com você aqui nessa noite. É o Espírito que estava com Jesus nos momentos de adversidade. É o Espírito que estava com Paulo na sua prisão. E é o Espírito que nos traz a certeza da providência do Senhor. Por isso que a providência de Deus nos faz descansar. A sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. E você precisa sair daqui hoje, descansar. Relaxe, tranquilize o seu coração. Pastor, mas eu tenho um problema muito grande para resolver. Fique tranquilo, relaxe, descanse. Se você crê no Senhor Jesus, esse problema não é mais seu, esse problema é dele. Você tem que descansar nele.
Descanse o seu coração. Mas pastor, eu tenho uma questão na minha família que eu preciso tratar. Entrega essa questão nas mãos do Senhor. Não tem problema maior do que o seu Deus. O problema pode ser maior do que você, mas não é maior do que o seu Deus. Fique tranquilo, confie na provisão de Deus. Lá na igreja presbiteriana no bairro de Lourdes, nós temos várias pessoas que elas podem passar, se for assim, a noite inteira narrando cuidado, sustento, a provisão de Deus sobre a vida delas. Eu tenho certeza que aqui na igreja presbiteriana Shekinah também. Pessoas que entendem que Deus é aquele que é o provedor da sua casa. Mas é interessante que Paulo, ele faz aqui um parêntese. Ele traz mais uma questão falando da providência de Deus. Olhe só para o versículo 19, mais uma vez. Paulo, ele soma a provisão de Deus à oração da igreja. Paulo, ele está dizendo aqui: eu estou certo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito. E aí nós estamos aqui hoje numa conferência. Uma igreja reformada sempre reformando, né? E uma grande característica da reforma protestante, meus irmãos, é a ideia da soberania divina aliada à responsabilidade humana. E é disso que Paulo está falando aqui. Deus é soberano. Ele provê na minha vida e na sua vida. Mas isso não nos isenta de responsabilidades. Eu e você também temos uma responsabilidade. E a teologia reformada fala muito sobre isso. O fato de que Deus é soberano não nos isenta da nossa responsabilidade. E o texto está falando para mim e para você aqui sobre isso. Por quê? Porque eu preciso crer na provisão de Deus sobre a minha vida, mas eu também preciso suplicar. Olha só o que diz o versículo 19. Porque eu estou certo, Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Santo de Jesus. Não era só a provisão de Deus que estava acompanhando Paulo ali na prisão, mas era uma grande responsabilidade que a igreja de Filipos tinha, e essa responsabilidade eu vim aqui nessa noite trazer também para a sua vida, como membro da igreja presbiteriana Shekinah, a súplica. Preste atenção nisso. Igreja é lugar de oração. Igreja é lugar de oração. Aqui é o lugar de você orar. Aqui é o lugar de você entregar a sua vida aos pés da cruz do Senhor. Aqui é o lugar de você suplicar a Deus. Foi por isso que um dos momentos onde o Senhor Jesus Cristo manifestou a sua ira de uma maneira mais ferrenha, mais ríspida, foi quando ele entrou dentro da igreja e ele viu que as pessoas estavam fazendo negócios com os elementos do culto. Ele para tudo e ele então diz: a minha casa é casa de oração. Aqui é lugar de orar. As pessoas estavam aproveitando o momento do culto para ganhar dinheiro, mas Jesus diz: a casa do Pai é casa de oração. Meus amados, quando nós nos dirigimos à igreja, quando você sai da sua casa, esse movimento, você vir da sua casa para você vir para cá, você está vindo para um lugar que é chamado casa de oração. É na igreja que nós oramos, é na igreja que nós nos derramamos na presença de Deus, é na igreja que nós intercedemos uns pelos outros. E o apóstolo Paulo nessa carta deixa muito claro aqui que aquela igreja está colocando ele de maneira incessante na presença de Deus, e ele também está orando por aquela igreja, e ele sabe que ali há uma relação naquela igreja, uma relação de súplica. O quanto você tem tido uma relação de súplica com o seu irmão aqui na igreja, de você orar pela vida de alguém, dessa pessoa orar pela sua vida. Nós precisamos fazer dessa igreja um lugar de oração, uma casa de oração. Eu me lembro, e alguns dos irmãos aqui presentes sabem disso, eu sou filho da igreja presbiteriana de Vila Formosa, aqui em Anápolis. Mas eu me lembro de uma das pessoas mais amáveis que eu conheci em toda a minha vida, Dona Iva, lá da igreja presbiteriana de Vila Formosa. Dona Iva faleceu ali mais ou menos com seus 80 anos. E ela teve um dos velórios mais lindos que eu já vi em toda a minha vida. Algumas pessoas, eu não sei se aqui na igreja presbiteriana Shekinah existem pessoas assim, mas lá na Vila Formosa, algumas pessoas nós temos assim, inclusive também no bairro de Lourdes. Algumas pessoas acham que às vezes nós temos que orar para que Deus não as leve. E tanto que nós queremos elas aqui conosco. Pessoas que são amáveis. E a Dona Iva era uma pessoa assim. E quando a gente chegava lá na Vila Formosa para conversar com a Dona Iva, e a gente ia perguntar para a Dona Ilva como é que as coisas estavam indo, como é que ela estava, antes mesmo de nós ouvirmos dela tudo bem, nós ouvimos da Dona Ilva o seguinte: hoje eu orei por você, meu filho. Hoje eu orei por você. Hoje eu orei pela sua vida. Algumas
algumas pessoas na igreja, elas têm o ministério da intercessão, da oração. Igreja é lugar de intercessão. Você precisa fazer parte dessa igreja. Você precisa fazer parte desse lugar e ter certeza de que tem aqui alguém orando por você, orando pela sua vida. E se você não tem certeza de que tem alguém orando por você, certamente você pode buscar o conselho dessa igreja, que o conselho tem que orar por você. As pessoas que inclusive frequentam reuniões de oração, às vezes você vê o tanto que elas são apaziguadas, pastoreadas, cuidadas. Participe dos momentos de oração da sua igreja. Participe. Coloque os seus problemas, as suas adversidades nos momentos de oração, porque sem dúvida nenhuma, uma das marcas da igreja, da vida da igreja, é a vida de intercessão. E o apóstolo Paulo está tranquilo aqui, meus irmãos, porque ele sabe que aquela igreja está orando por ele. A igreja está orando por ele, a igreja de Filipos está clamando pela vida dele. E ele sabe mais, ele sabe que não só a igreja está orando, responsabilidade humana, mas ele sabe que Deus também está provendo, soberania divina. A provisão de Deus faz com que eu e você descansemos. Fique tranquilo, relaxe, Deus cuida da sua vida. Ele sabe o que você está passando, Ele conhece o mais profundo do seu coração, mas também ore por isso. Tenha vida de oração, desenvolva uma dinâmica de orar por aquele que está ao seu lado, por aquela que está ao seu lado. Esse é o primeiro motivo para a alegria que o texto nos dá aqui no versículo 19. Mas nós aprendemos, eu disse, pelo menos 3 motivos. A primeira, provisão de Deus, ela nos faz descansar. Esse é o primeiro motivo para a alegria. Mas o texto traz para nós um segundo motivo, agora no versículo de número 20 e no versículo de número 21, que é o seguinte: Cristo é o centro de toda a existência. A provisão de Deus nos faz descansar, mas Cristo também tem como foco ou centro toda a existência. Cristo é o centro da minha vida, Cristo é o centro da sua vida, Ele é o centro de todas as vidas, de toda a existência. Guarde isso nessa noite, meu irmão. E nós estamos, volta a sua atenção, numa conferência, pensando na fé reformada, no dia da reforma protestante. Então guarde isso. Precisamos ter uma vida cristocêntrica. Cristo é o centro de toda a existência. E aí tem uma frase interessante, eu trouxe essa frase para mim e para você nessa noite. A frase de Brian Shepherd. Brian Shepherd diz o seguinte: uma vida cristocêntrica é quando todas as áreas da sua vida, elas são enxergadas na perspectiva de Cristo. Vou repetir: uma vida cristocêntrica é quando todas as áreas da sua vida são enxergadas na perspectiva de Cristo. Ou seja, não é mais o que você ama, não é mais o que você gosta, não é mais aquilo que você acha que é importante para você, mas agora é o que Cristo pensa, é o que Cristo gosta, é o que Cristo diz que é importante para você. Porque uma vez que nós fomos libertados do império das trevas, uma vez que nós fomos chamados por Deus para pertencer para aquele reino da luz, isso não foi pelos nossos méritos, mas isso foi pela graça de Deus. E agora nós somos chamados para termos uma vida cristocêntrica, Cristo como centro da nossa existência. Ou seja, tudo agora é para a glória de Cristo, tudo é para a honra, para o louvor dele. Nós começamos o nosso culto falando isso nessa noite. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que é exatamente assim que eu e você precisamos proceder, é exatamente assim que eu e você precisamos viver. Olha o versículo 21, meus irmãos. E aí, para mim, ele diz uma das frases mais lindas de toda a Escritura. Quando ele fala, vamos dizer juntos o verso de número 21, bem forte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é... Não foi forte. Vamos dizer juntos: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Quando o apóstolo diz que o viver é Cristo, ele está dizendo que não existe nenhuma razão para que ele viva senão o Senhor Jesus. E aí você pergunta, então, mas pastor, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Todas as áreas da minha vida precisam ser agora direcionadas do jeito que Cristo quer? Como é que funciona isso? Pastor, você está dizendo aí que eu preciso pensar em Cristo todo dia e o tempo inteiro? Sim. Essa é a lógica, é desse jeito. Mas como é que eu faço isso, pastor? Como é que funciona essa estrutura? Jesus é a pedra principal, Ele é a base.
E agora todas as outras áreas da minha vida vão ser construídas sobre essa pedra principal, sobre essa base. Os valores éticos que você abraça na sua faculdade, os valores éticos que você abraça no seu trabalho, a sua estrutura familiar, tudo que gira em torno da sua vida, que passa por você, precisa ser monitorado segundo os valores de Cristo. Por isso, meus irmãos, é que nós estamos aqui falando do só Escritura. Por isso que nós precisamos desenvolver intimidade com a palavra de Deus, porque é ela que vai nos revelar de que maneira nós podemos viver de acordo com os princípios de Cristo. Como é que eu vou proceder em todas as áreas? Como é que um adolescente vai se portar na escola? Como é que um jovem vai proceder na faculdade? Como é que nós fazemos as escolhas das nossas vidas? Essas escolhas, elas precisam ser feitas de maneira que elas glorifiquem a Cristo. Não é mais eu, mas é Cristo. Por isso que Paulo fala aqui que o viver dele é para Cristo. Nós precisamos entender que as 24 horas da nossa vida precisam ser focadas em Cristo. Isso é entender Jesus como Senhor. Olha só, tem muita gente querendo aí Jesus como seu Salvador, mas nós precisamos também entender que o convite de Jesus para nós é para que nós tenhamos Ele como nosso Senhor e Salvador. E quando nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, nós nos submetemos ao senhorio dEle. Nós nos submetemos a Ele como seus servos, como seus escravos, como os dulos de Cristo. Ele manda, eu obedeço, Ele estabelece as regras e eu sigo. Aí, meus irmãos, nós conciliamos então o primeiro motivo, a provisão de Deus nos faz descansar, com o segundo motivo, Cristo é o centro de toda a existência. Se Deus governa sobre tudo e sobre todos, se Ele está no controle do universo, se Ele está no controle de todas as coisas que acontecem na minha vida, nas mínimas, nas máximas, então agora eu confio nele, eu entrego a minha vida a Ele, agora Cristo se torna o centro da minha vida, da minha existência. Todas as áreas da minha vida são direcionadas de acordo com Cristo. E é por isso que Paulo diz: Cristo precisa ser o centro da minha vida. Eu vou acreditar nele, eu vou obedecer nele. Quando Cristo é o centro, eu quero fazer tudo para a glória dele. Eu quero fazer tudo da maneira como Ele quer. Mas como é que nós podemos entender melhor essa estrutura, meus irmãos? Pense comigo. A palavra de Deus nos ensina que a Trindade tem um papel. Cada uma das pessoas da Trindade tem um papel. E o Espírito Santo tem o papel de selar em nós a salvação. Efésios 1 vai falar disso. E o Espírito Santo é aquele que habita em nós, que sela em nós a salvação, reiterando nos nossos corações que nós fomos salvos por Jesus, para a glória do Senhor Jesus. E aí quando nós vamos então lá para João capítulo 16, versículo 14, Jesus vai nos ensinar que esse Espírito de Deus glorifica a Ele. E lá Jesus diz o seguinte: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Pois bem, então, nós precisamos entender agora, e isso significa, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus que habita em você vai trabalhar no seu coração para que a sua vida seja voltada para a glória de Cristo. Então, uma vida cheia do Espírito, uma vida pautada na palavra, é aquela vida que glorifica a Cristo. Paulo vai falar aqui para nós também, lá no livro de Gálatas, que o Espírito, ou melhor, que os frutos do Espírito são amor, paz, alegria. Então, se o fruto do Espírito é alegria, para que eu alcance a alegria, eu preciso da provisão de Deus, mas eu também preciso de Cristo como centro da minha existência, do Espírito que ama o meu coração. Então agora eu quero que esse Espírito habite em mim, e Ele vai fazer com que a minha vida seja uma vida cristocêntrica. Quer ter alegria verdadeira? Quer buscar motivos para a alegria? Coloque Deus em primeiro plano na sua vida. Creia na provisão dEle. Essa provisão vai te direcionar, vai cuidar de você. Mas para que você creia nessa provisão, você precisa ter Cristo como centro de toda a existência. Talvez você se lembre também de quando o apóstolo Pedro estava ali caminhando sobre as águas, e ele estava tendo Cristo como centro, olhando firmemente para Jesus. Quando ele olha para o lado, de repente o que acontece? Ele afunda. A nossa vida precisa ser para a glória de Cristo, focada em Cristo, de maneira que, se você se desviar, se a sua atenção for desviada, com certeza você vai afundar. É isso que a Bíblia diz para nós e nos ensina quando nós aprendemos com o apóstolo Paulo também, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Quer comais,
quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é ter Cristo como centro de toda a existência, é nos submetermos a Ele. Mas eu quero trazer aqui um terceiro e último motivo para a alegria verdadeira. E o primeiro motivo é de que nós precisamos crer na provisão de Deus. Essa provisão nos faz descansar. O segundo motivo é que nós também precisamos ter Cristo como centro de toda a existência. Mas o terceiro motivo que eu quero trazer para você nessa noite, e Paulo vai falar para mim, para você, desse motivo, do versículo de número 22 ao versículo de número 26 do texto, é de que a realidade eterna é a nossa verdadeira realidade. A realidade eterna é a nossa verdadeira realidade. Paulo aqui, ele vai se apropriar de uma realidade. Ele vai ter a certeza de que ele não pertence mais a essa terra. E eu comecei o sermão falando sobre isso. Eu e você não pertencemos mais a esse mundo. A nossa realidade verdadeira é a realidade eterna. Eu e você estamos guardados dentro de uma realidade eterna. Aprenda a enxergar a sua vida na perspectiva eterna e não simplesmente terrena, momentânea, dos dias que você vive aqui. Aquelas pessoas que se prendem aqui a essa terra, a Bíblia vai dizer que elas são as mais infelizes de todas. E aí, você pode gastar aí os seus 70, 80, 90 anos vivendo nessa terra, e às vezes você vai chegar lá no final da sua vida, você vai olhar para trás e você vai dizer: não valeu a pena, passou. Quantas pessoas nós conhecemos aí, quantos idosos, que nós vemos eles chegando lá nos seus 90 anos, e aí eles olham para trás e eles dizem: não valeu a pena. Mas a pergunta que eu faço para você nessa noite é: a sua vida está valendo a pena? O apóstolo Paulo diz que a vida dele estava valendo a pena. E Paulo vai dizer isso não só no versículo 21, mas no versículo 22 também. Olha só o versículo 22, que lindo, meu Deus. Ele diz: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei quem escolher. Paulo não sabe. Paulo não sabe. Paulo não sabe se ele quer morrer, porque ele quer ficar aqui para contar as boas novas de salvação, porque ele entende que ele é um evangelista. Mas ele não só quer ficar aqui para continuar pastoreando mais pessoas, como também pastorear a igreja de Filipos, mas ele agora no versículo 22 diz que ele também quer ir, porque a realidade dele é a realidade eterna. E aí vem o versículo 23, olha aí na sua Bíblia, o versículo 23 diz mais, olha o que Paulo diz no versículo 23, ele diz: por um lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Olha só, meus irmãos, como Paulo enxerga a vida dele. Será que nós enxergamos a nossa vida dessa maneira? Estar com Cristo aí é muito melhor, eu estou lá com Ele no céu. Será que nós encaramos a nossa partida, a nossa morte com a mesma leitura do apóstolo Paulo? Ir para Cristo é muito melhor do que viver nesse mundo. Senão nós precisamos repensar a nossa estrutura de fé. E o apóstolo Paulo, talvez ele demonstre até mesmo um grau de confusão aqui. A gente não entende o que Paulo quer. A gente não sabe se ele quer ir ou se ele quer ficar, mas é porque ele sabe que o que ele tem aqui é muito bom, mas também o que ele tem lá é melhor ainda. Ele quer ficar aqui porque está com os irmãos, é maravilhoso, mas quando ele pensa no céu, ele sabe que lá é uma residência eterna, a realidade eterna é a verdadeira realidade do coração dele, ele se enche dessa realidade. É como se fosse um acampamento. Eu acredito que os jovens da igreja presbiteriana gostam muito de acampamento, né? Quando você vai para o acampamento, você está lá no acampamento, você não quer ir embora. Chega o último dia, você fala assim: acabou. Estar com o povo de Deus é bom demais, meus irmãos. Essa comunhão maravilhosa. E é isso que Paulo experimenta. Estar com o povo de Deus é muito bom, mas ir para Cristo é incomparavelmente melhor. É muito melhor. Quando Paulo está aqui, ele sabe que o sofrimento dele é por pouco tempo. E quando ele pensa no céu, ele sabe que lá a alegria dele é eterna. Quando ele está aqui, ele tem uma luta constante contra o pecado, mas ele pensa no céu e ele sabe que o céu é festa eterna, alegria. Então ele quer ir embora. Ele não sabe se ele quer ficar, mas aí ele pensa na terra e aí agora ele pensa no céu e ele quer ir embora. O quanto você quer ir embora? O quanto você quer partir? O quanto você quer embarcar? E quando a gente fala sobre isso, meu irmão, minha irmã,
não é para que você dê um fim na sua vida, pelo amor de Deus, não me entenda errado, mas é naturalmente, é no tempo de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele não está se organizando para ir embora, para se matar, não, ele está nas mãos de Deus. Paulo está simplesmente externalizando os seus desejos. Deus é quem controla o tempo de Paulo ir embora, Deus é quem controla o tempo de você ir embora, e aí com isso ele entende que é melhor ele ficar, porque mesmo preso, mesmo limitado, mesmo sofrendo as perseguições da igreja, ele quer continuar com os irmãos da igreja no acampamento. Amém. Quando eu cheguei aqui, eu estava vendo a igreja, os irmãos do Ministério de Louvor se organizando, e eu fiquei pensando na igreja presbiteriana de Chiquinã. E quando eu penso na igreja aqui, eu também penso na minha vida, e na minha vida com a igreja. Eu não lembro da minha vida sem a igreja, lá com os irmãos da igreja presbiteriana de Vila Formosa. Eu acredito que Richardson também é assim. Eu não lembro da minha vida sem a igreja, não lembro. Eu me lembro de tantas coisas da igreja presbiteriana de Vila Formosa, desde o berçário, desde o salão da igreja, desde as salas do departamento infantil, a quadra, o salão, o escritório pastoral, o templo, as salas do templo, ou até mesmo a congregação presbiteriana do Arco Verde. Tantas e tantas memórias que eu vivi lá na igreja presbiteriana de Vila Formosa, que elas estão aqui guardadas no meu coração. E eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, talvez aqui também. Sabe por quê? Porque isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. É por isso que em momentos como esse, às vezes de culto, a gente quer abraçar um ao outro, mas a gente não pode abraçar. Valorize a sua igreja, ame a sua igreja, ore pela sua igreja, porque eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, esse aqui é o melhor lugar da terra. Amém. Eu creio. E os irmãos estando unidos, congregando. E o apóstolo Paulo, então, ele chega à conclusão: a igreja é o melhor lugar da terra. Mas eu preciso, então, mesmo querendo estar lá com Cristo, ficar aqui mais um pouco. E ele diz isso: ora de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Vem versículo 24: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E o apóstolo diz que ele quer ficar mais um pouco, porque ele deseja ver o crescimento em amor daquela igreja, e ele deseja ver o conhecimento daqueles irmãos na fé, e o crescimento em fertilidade e em obediência. Paulo quer ficar, porque ele quer ver o progresso da igreja e o progresso do reino de Deus aqui na terra. E aí vem o versículo 25 e o versículo 26. Paulo, ele, no versículo 25 e versículo 26, sabe que ele vai ser liberto, e por isso ele diz que essa liberdade promoverá para ele a oportunidade de mais uma vez visitar os irmãos da igreja de Filipos. Isso seria motivo para a glória de Cristo. Ele termina assim no versículo de número 26. Quero por isso, então, meus irmãos, concluir esse sermão dizendo que para você encontrar a felicidade verdadeira, você precisa dos motivos que te levem a essa alegria, a essa felicidade. Primeiro motivo: a provisão de Deus nos faz descansar. Segundo motivo: Cristo é o centro de toda a existência. Ele precisa ser o centro da minha vida e da sua vida. Terceiro motivo: a realidade eterna é a verdadeira realidade. A sua vida não acaba aqui. Tem algo preparado para nós lá no reino dos céus. Amém. Lá, meus irmãos, nós não teremos divisão. Lá, meus irmãos, nós não teremos impostos. Lá, meus irmãos, nós não teremos corrupção, mentira, lagoagem, doenças, pandemias. Lá nós estaremos com Jesus Cristo. Ele será o nosso Rei eterno, e Ele vai pastorear os nossos corações por toda a eternidade. Se você olhar para o céu nessa perspectiva. E agora você então está lá naquele voo que eu citei da minha introdução, próximo à morte. E você tem um papel e uma caneta na mão, e você tem ali a oportunidade de você escrever uma carta para você deixar para aqueles que vão se lembrar de você. O que você faria? O que você escreveria nessa carta? O que você precisa fazer é voltar ao exemplo de Eli Stanley Jones, aquele homem que eu mencionei no início. Stanley, ele disse que naquele momento, quando já se passavam 2 horas, que o avião não aterrissava e sobrevoava o aeroporto de São Luís, nos Estados Unidos, ele pegou um papel, ele pegou uma caneta e ele escreveu o seguinte. Eu gostaria de ler a carta de Eli Stanley Jones para os irmãos nessa noite. Diz assim a carta: estou em paz espiritualmente, sem tensões, porque
porque eu creio que a hipótese central da minha vida está correta. A vida é só uma grande verificação dessa hipótese central. Esse fato me dá um senso de estabilidade. Estou aqui em cima no avião. Há 2 horas o avião dá voltas acima destas nuvens. E se nós não aterrissarmos com segurança, eu gostaria de deixar o meu último testamento para os meus amigos e seguidores de Cristo. Ei, existe paz, a paz perfeita, independente de minha fidelidade ao soberano. Não tenho pesares ou remorsos sobre o curso geral de minha vida. A vida com Cristo é a maneira correta de se viver. Nesta hora, a segurança a Deus por fundamento debaixo de todas as incertezas da existência humana repousa em meu coração. Portanto, descanso em Deus, que Ele deu o melhor para todos. Vivendo ou morrendo, eu sou dele. Glórias ao nome dele. Assinado Eli Stanley Jones. Seja essa a tranquilidade que nos acompanha até o último fôlego das nossas vidas. Por isso, como aplicação dessa mensagem, o que eu quero dizer para você é que para que você tenha tranquilidade no seu coração, para que você tenha motivos para alegria, nesse dia onde nós celebramos a Reforma Protestante, o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é centrar as nossas vidas em Cristo Jesus e vivermos para a honra, para a glória e para o louvor dele, porque é aí que está a verdadeira felicidade. Você precisa da provisão de Deus que faz você descansar. Você precisa ter Cristo como centro de toda a sua existência, depositando seu coração na palavra dele, tendo vida de oração. E você precisa colocar o seu coração na perspectiva eterna. Por isso, meu convite para você nessa noite é de depositar todas as suas esperanças nessa alegria, nessa vida eterna, que ela repouse no seu coração, e que a certeza dela, como uma das marcas da Reforma Protestante, possa estar firme no seu coração, certo de que você é salvo no Senhor, em Jesus de Nazaré, e nele você aguarda a esperança da vida eterna, porquanto, para mim e para a igreja presbiteriana Shekinah, o viver é Cristo e o morrer é Ele. Querido Deus,